Olá pessoal, desde já quero agradecer as últimas postagens que vocês participaram das aulas. Sou o professor Albanilton e nós vamos iniciar a disciplina Fundamentos Psicossociais da Educação Infantil. Essa disciplina é referente ao mês de maio. Ela vai ser composta por 2 encontros e hoje, dia 17 de junho, nós vamos dar início a essa disciplina. Desde já quero que vocês prestem bastante atenção, leiam, vejam e revejam este vídeo para que possam tirar suas dúvidas. Nós vamos nos fundamentar em alguns autores que tratam da personalidade infantil. Freud, ele afirma que a formação da personalidade infantil ela ocorre por volta dos 5 anos de idade, ok? Então nós vamos tratar de maneira clara, objetiva, o que os principais teóricos, psicólogos da educação falam sobre esse tema, do que maneira ou de que maneira a escola, a sociedade, ela pode influenciar na formação psicossocial da criança baseada na educação infantil, ok? Vamos passar. A primeira etapa que nós vamos entender é que o papel da escola no desenvolvimento psicossocial da criança. Qual é o papel da escola em relação à formação da personalidade da criança? Nós vamos entender que alguns teóricos da educação eles retratam bastante isso. Nós podemos citar dentre os quais Vygotsky, Piaget, Freud, entre outros, que vão trabalhar especificamente sobre esse tema. Quero que vocês façam um aprofundamento na internet, em livros, porque esse é um tema bastante rico e interessante, uma vez que vocês vão entender e trabalhar com esse público. Qual é o papel da escola no desenvolvimento psicossocial da criança? Que fatores podem influenciar na formação da personalidade de uma criança que está na idade pré-escolar? Ela vai dos 3 até os 8 anos. Que fatores podem influenciar? Qual a didática? O que você pode fazer para contribuir de maneira significativa para esse momento tão importante na educação de uma criança, ok? Nós vamos entender que a idade da educação infantil, entende-se que na idade pré-escolar as crianças têm dificuldade, afinal elas não conhecem seus sentimentos, em dominar suas emoções. Elas são comumente espontâneas, sinceras, impetuosas, comparadas aos adultos. Um dos principais autores que fala sobre esse tema é Henri Vallon. É um dos primeiros teóricos da educação que tratam a questão da afetividade nas relações de professor-aluno. O que entendemos por isso? Henri Vallon é um dos principais teóricos a abordar as emoções e a afetividade em sala de aula. O autor considera tanto a inteligência quanto a emoção para o desenvolvimento da criança, sendo a emoção a mola propulsora das relações sociais. E o processo de desenvolvimento infantil acontece em meio às interações com o ambiente e com o sujeito. Ele se vale de algumas coisas, então ele diz que utilizar do brincar e das atividades lúdicas como prática é um grande fator que favorece a pedagogia. Além da afetividade, a estimulação psicomotora, a memória, a imaginação, o desenvolvimento, a autonomia, as interações entre iguais, as vivências, regras e papéis sociais, bem como a expressão de sentimentos. Ele diz que Henri Vallon ele trata da questão da afetividade, não só conhecimento por conhecimento, mas ele diz que nessas interações em que a criança tem como adulto um ser que tem como base o espelho, ele entende que nessa relação o professor ele pode assumir esse papel de maneira significativa, porque a partir daí toda a interação vai acontecer com a pessoa adulta, no caso o professor. Então é bom a gente perceber que não só conteúdo, mas principalmente as emoções vão falar mais alto nesse momento. No segundo ponto, nós vamos destacar o desenvolvimento da personalidade da criança, o papel da educação infantil. Você pode perguntar, ou está se perguntando agora, quando é
quais processos acontecem durante o desenvolvimento da personalidade da criança. Eu posso dizer que alguns autores eles citam bastante as idades, que vai dos 3 até os 8 anos, a formação da personalidade da criança. Colocam aí por volta de 5 anos o tempo médio, em que a criança vai se ambientar, vai proceder de maneira significativa através das suas interações com o meio. Na verdade, perceber a influência entre os fatores biológicos e sociais, atribuindo ao desenvolvimento cultural a força de interferir na formação das capacidades especificamente humanas. Já Vygotsky denomina funções psíquicas superiores, tem implicações diretas no modo de vislumbrar o trabalho pedagógico. Vygotsky é outro autor que fala que, por mais que a criança desenvolva o pensamento crítico dela, ela também tem que maturar, ou seja, é um processo psicológico, mas também é biológico. A cada processo de crescimento das fases, ele fala muito bem, interferindo ou sugerindo para Piaget naqueles ciclos ou fases, o operatório formal, o operatório concreto, o pré-operatório. Então ele diz que é psíquico, mas também é biológico. Isso nós chamamos de maturação. Outros autores, no caso Jean-Jacques Rousseau, ele fala que o homem é bom por natureza. O que é que acontece? O que ele quis dizer quando ele fala que o homem é bom por natureza? Na verdade, o homem nasce bom. E essa personalidade é moldada, segundo Jean-Jacques Rousseau, com a interação com a sociedade. Ele pode, literalmente, a sociedade ele pode instruir, pode trabalhar ou pode modificar esse ser. E segundo Rousseau, este homem, na sua relação, ele é bom, ele é moldável. Ele fala também sobre, ao nascer, a criança é imediatamente inserida em relações sociais. Todas as suas necessidades são atendidas por um adulto, que se torna o centro das atenções do bebê. O carinho, a atenção e a fala constante com a criança cria nela uma necessidade social mediada, isto é a necessidade de ver mais, de ouvir mais, de tocar mais e ser mais tocada. Na verdade, Vygotsky nos ajuda a refletir sobre questões essenciais à compreensão do desenvolvimento da personalidade da criança. Por volta dos 3 anos de idade, inicia-se um novo momento do desenvolvimento da personalidade infantil, que vai se estender até os 6 anos. É o momento dos jogos e atividades lúdicas ou prazerosas. Essa daí é a contribuição tanto de Rousseau como de Vygotsky sobre essa relação em formar a personalidade da criança. Sabemos que a atividade educativa não acontece apenas na escola. A família, a sociedade participam ativamente dessa tarefa. A escola é o local sistematicamente organizado para educar. Sua função social é promover, por meio dos conteúdos, ou seja, objetos de conhecimento, da cultura elaborada pela humanidade ao longo da história. Entender-se o homem, nós vamos fazer uma viagem no tempo e vamos ver a questão teórica religiosa, que temos como base o capítulo 1 do versículo 26 de Gênesis, do livro de Gênesis, a origem, né? E o que trata desse tópico em questão? Na verdade, a noção de pessoa no contexto religioso liga-se ao conceito de pessoa divina, pois, segundo a revelação bíblica, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. O que quer dizer isso? Na verdade, olhando para a vertente religiosa, nós vamos entender que o homem, por natureza, era bom. Isso comunga com a opinião de Jean-Jacques Rousseau. Ele nasce bom. Na verdade, o ciclo reprodutivo, ele nasce, cresce, se desenvolve, reproduz e morre
Na verdade, na teologia bíblica, ela aborda da seguinte maneira: ele vê que o homem, por natureza, é um ser bom, porque ele nasce à imagem e semelhança de Deus. Só que as interações sociais ao longo da história têm feito essa quebra, essa rebeldia, esta vontade de si próprio. Teoricamente, essa liberdade do homem é dominar o seu próprio eu. Alguns autores mais críticos, eles falam da desobediência. Como nós vimos nas questões sociais, que um dos pensadores mais críticos da obediência é Nietzsche. Friedrich Nietzsche, ele fala muito sobre a questão da desobediência, porque ele vê na liberdade uma maneira do homem romper com todos os padrões que a sociedade afirma. Então, segundo a ideologia bíblica retratada no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, ele diz que o homem, Deus nasceu ou criou o homem para que ele fosse bom, e as interações e as relações sociais comumente, entre aspas, estragam o homem. Na verdade, o homem é uma criatura perfeita. Em alguns versículos ele fala também sobre o homem ser um poema, feitura sua. Então, uma coisa maravilhosa. E nessa vertente ele aborda que o homem, ao longo do tempo, ele se contamina ou com a sociedade ou com o que a sociedade faz com ele. Jean Piaget, ele já tem outra visão do que seja o homem. Ele, na verdade, ele diz que a relação do papel do adulto torna uma aprendizagem necessariamente imediata. Ele vê que o homem, Jean Piaget, ele sofre as influências do meio, e essas influências elas podem ser tanto benéficas como nocivas. Jean Piaget, Vygotsky e entre outros, ele trata que o homem em si é um ser social. Essa interação com a sociedade, ela pode moldar tanto as regras ou a questão da liberdade pregada pelo homem, em que ele tem de se libertar. Já Paulo Freire, ele fala que a educação é quem liberta o homem. Essa questão de liberdade de prisão, ela está moldada desde os primórdios da existência humana. Mas Vygotsky, ele relata que a relação do homem é ambiente. Ele fala que o homem e o ambiente, eles têm uma íntima interação. E esse ambiente ou espaço social, ele pode moldar o indivíduo de várias maneiras. Como já falado antes, ele pode ser para o bem ou para o mal, numa visão de Nietzsche. Ainda Vygotsky, ele fala: na ausência do outro, o homem não se constrói homem, ou seja, o homem é um ser social. Para Vygotsky, o homem é um ser social, ele não existe, o homem não é uma ilha sozinha, ele precisa da interação. Para o homem se construir quanto homem, ele tem que interagir com o meio, e isso também coloca-se a sociedade. Em relação à criança, o papel do adulto, ele é importantíssimo, porque ele diz que todo aprendizado é necessariamente mediado. Então, cabe ao professor ser esse agente mediador entre o conhecimento, entre o mundo externo e a criança. Então, o professor tem papel fundamental na educação infantil, porque a partir daí, é nessa interação com o ser, é o espelho que ele vai ter em relação à personalidade, a formação, o caráter desta criança. Você acha que a educação infantil é uma fase simples, em que as crianças não entendem nada, que é só brincar? Tolo engano, porque é na educação infantil em que a criança mais aprende, é que biologicamente os fatores são mais propícios para produzir aprendizagem, é onde toda a interação, os neurônios estão à flor da pele, e essa interação age de maneira fantástica. Karl Marx, ele dá uma definição de homem e de personalidade de uma maneira extraordinária, embora que ele ainda trate o homem
Karl Marx, as suas ideias, ele retratam muito a questão do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. Ele vê na interação do trabalho, o homem se transforma ou é transformado a partir das relações de trabalho. A teoria marxista, ela fala que o homem, ele tem por si, ele se fundamenta através da relação de trabalho. Um grande cearense, já falecido, Edson Queiroz, ele diz que a gente engrandece a vida pelas relações de trabalho. Essa frase é muito tocante no que ele diz, né? Mas no tocante a Karl Marx, ele também faz uma reflexão muito pertinente. Que reflexão é essa? Ele diz que a relação do homem com o ambiente é primordial para que esse processo se caracterize como um notável. Nessa relação homem-trabalho, na interação com o outro, que o homem procede de maneira a formar sua personalidade. Queria ressaltar algumas frases que, em relação à personalidade, quer dizer que em relação à construção da identidade do homem. Shakespeare, numa das suas obras mais conhecidas, Hamlet, ele diz a famosa frase: ser ou não ser, eis a questão. Mas, classe, o que na verdade essas frases significam? A gente pensa que pode remoldar a existência humana, mas é simplesmente o fato exatamente de existir ou não existir, pegando como base o pensamento dos teóricos da educação, Karl Marx. Essas personalidades, elas falam que a existência do homem, a formação de sua personalidade, está intrinsecamente ligada ou com o ambiente, ou com a interação com a sociedade, ou a interação e o papel que a escola desenvolve nessa criança. Então, ele diz que Hamlet, ele diz que é viver ou morrer. Ser ou não ser é justamente isso, é viver ou morrer. É a plenitude do desejo. Nietzsche, ele trata muito dessa questão pelo fato dele colocar essa relação do criador com a criatura, né? Ele, segundo Karl Marx, o homem é um ser social e o ser espécie é sempre determinado em sua formação social histórica específica, com alguns aspectos sendo biológicos. Nós queríamos falar um pouquinho a relação da teoria do existencialismo, também tratada na França no pós-guerra, de Jean-Paul Sartre. O que ele traz? Ele traz as ideias de Nietzsche, onde ele trata temas como a angústia, a responsabilidade e a liberdade. Qual é a relação de liberdade, a formação do caráter da pessoa em relação à liberdade? Tanto no contexto religioso, tanto no contexto social ou histórico, ele vê nesta condição do homem se libertar do seu Criador. Nem sempre essa condição é pacífica. Em alguns casos ela é danosa. Se não, vejamos na corrente religiosa que ela fala da separação ou da expulsão da presença do soberano Deus em relação ao desobediente. Então essa desobediência retratada por Nietzsche, ela contesta até os pensadores da antiga Grécia, no caso Platão. Karl Marx também ele é fruto dessa interação e dessa crítica de Nietzsche, porque que ele vê que o homem só é pleno quando ele é capaz de produzir a sua própria liberdade. Então, quer dizer que essas ações, tanto de Piaget, tanto de Karl Marx, ela contribui de maneira significativa para que você possa entender como é que se forma a personalidade da criança. E ainda citando as palavras de Piaget, ele diz que o homem é algo móvel e dinâmico. Ele coloca o indivíduo frente a conflitos cognitivos constantes que movimentam o organismo no sentido de resolvê-la.
Em outras palavras, é a questão da equilibração, desequilíbrio, equilíbrio. É que onde ele é prestes, ele é enxurrada de informações, ele equilibra, desequilibra e vai construindo a sua condição de ser humano. Espero que vocês tenham dado uma olhada, esclarecido um pouquinho. É maravilhosa essa disciplina porque ela vai puxar literalmente pela personalidade. Digamos que a personalidade ela é moldada através dos tempos, não só nessa frase da educação infantil, mas com certeza ela vai buscar, é um tema riquíssimo para ser trabalhado. Em breve nós estaremos colocando algumas atividades que vocês vão tratar em relação à questão do homem, a questão da personalidade, de como é trabalhada os fundamentos psicossociais da educação infantil e essa interação de homem, de liberdade, tanto pregada pelos pensadores ao longo da história, ok? Eu espero que vocês possam ter um momento de estudo para separar esse material, para entender que o quão importante é você compreender o processo de formação da personalidade da criança. Um abraço a todos e fiquem com Deus.